Bom, pessoal, 9h05, vamos começar. Bom dia a todos. Queria começar aqui agradecendo o convite da ESA, dos professores Marcelo e Juliana, para participar, para compartilhar com vocês um pouco da visão da lei dos criptoativos na perspectiva de mercado, né, na perspectiva de uma exchange de criptoativos, não só isso, mas todo um ecossistema cripto. Acho importante contextualizar, dar uma visão para vocês do que seria um ecossistema cripto, e aí a gente entra aqui nos aspectos da lei. Vou tentar me ater a aspectos que já não tenham sido abordados pelo professor Marcelo na aula de ontem, mas vou precisar passar um pouquinho por alguns deles para o entendimento aqui, para a explicação da prática de criptoativos e do contexto da lei de criptoativos. Bom, dentro do mercado Bitcoin, do grupo 2TM, por exemplo, a operação mais famosa e que todo mundo mais conhece no mercado são as exchanges de criptoativo, as corretoras que facilitam aí a troca entre ativos virtuais ou a aquisição de ativos virtuais usando moedas fiat. Mas esse é apenas um pedaço de um ecossistema cripto. Ele conta também com tokenizadora, a gente vai falar um pouco disso no contexto da lei de criptoativos, que é uma empresa que transforma ativos físicos em ativos virtuais. Conta com empresa que faz equity crowdfunding nos termos da resolução da CVM, porque é um passo importante também de digitalização, de tratamento no ambiente digital de ativos que são físicos, que são as participações em empresas. Existe braço financeiro de IP, no nosso caso, IP em processo de autorização pelo Banco Central, porque existe em algum momento uma conexão com o mundo físico para a primeira aquisição desses ativos virtuais, ainda que depois só exista a troca entre ativos virtuais. Existem gestoras de valores mobiliários para proporcionar uma experiência de investimento mais completa para os investidores. Escola sobre blockchain e criptoeconomia para preparar a sociedade, para preparar os investidores para entender esse tipo de investimento, porque hoje os criptoativos são muito mais usados como um investimento do que propriamente como uma forma de pagamento, e a gente vai falar um pouco sobre isso também. E portais de notícias, né, que trazem de uma forma atual, rápida, informações sobre o que está acontecendo na criptoeconomia, o que está acontecendo no mundo cripto, e tão volátil quanto é o valor das criptomoedas, é também a movimentação no ambiente cripto. Então, isso dentro desse contexto de ecossistema cripto, é com esse olhar de ecossistema que eu vou trazer aqui não só comentários sobre a lei de criptoativos, mas mesclar isso também com o que é a prática hoje de uma exchange de criptoativos e de um ecossistema de criptoativos que já atua aí de acordo com as melhores práticas de mercado, e a gente vai ver como muito do que está na lei formaliza o que é a operação hoje dentro de um ecossistema cripto. Então, a nossa agenda aqui vão ser alguns comentários gerais sobre o marco legal cripto, que é assim que tem sido chamado por esse mercado, a lei dos criptoativos, melhores práticas para a operação de exchange de criptoativos, sistemática de prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento ao terrorismo, que a gente vai ver que é uma parte essencial da estrutura de operação do mercado cripto e também é uma parte essencial da lei cripto. Falar sobre proteção dos direitos dos consumidores nesse ambiente de ecossistema cripto e sobre a regulamentação do marco legal. Né, aqui a gente tem um marco legal que ele é principiológico, ele estabelece diretrizes para a operação das prestadoras de serviços de ativos virtuais, que é um conceito que foi bastante explorado na aula de ontem, mas que para sua plena eficácia ainda depende de regulamentação adicional por uma autoridade competente que ainda será
indicada pelo Poder Executivo. Então, vou dividir aqui com vocês um pouco sobre os aspectos que ainda pendem de regulamentação e como isso, na visão do mercado cripto, deve vir a ser regulamentado. Começando, então, pelos comentários gerais sobre o marco legal cripto. É um projeto que foi discutido, né, originalmente apresentado em 2015, num contexto de vários escândalos envolvendo a utilização de criptoativos, principalmente pirâmides financeiras. Ainda hoje, não raro a gente vê esquemas dessa natureza utilizando criptoativos, porque pela própria volatilidade do preço da moeda, né, então a gente pode ter no mesmo dia variações que chegam a 40%, 50% do preço, enfim. Com base nessa variação, surgem algumas pirâmides financeiras com promessas de ganho fácil. E principalmente quando elas mencionam ativos que ainda são pouco conhecidos pela sociedade, mas pelo caráter de inovação, chama atenção, oferecem ganhos fáceis, retornos super expressivos, como, por exemplo, 10%, 15% ao mês, que é algo que a gente não encontra em nenhum outro mercado, e, portanto, é de se desconfiar que não seja possível uma oferta dessa, sobretudo num ambiente de tanta volatilidade para cima e para baixo, né? Não só sempre num ambiente de crescimento. Então, nesse contexto de surgimento de muitas pirâmides financeiras envolvendo criptoativos, começa a ser discutido um projeto de lei lá em 2015, e o conhecimento sobre o assunto foi se aprofundando ao longo dos anos, então, no começo, muito vinculado a pirâmides financeiras e a lavagem de dinheiro, que muito embora se tenha uma visão de que é muito utilizado para a lavagem de dinheiro, que ativos virtuais são muito utilizados para a lavagem de dinheiro, hoje a gente tem relatórios especializados das empresas que fazem esse tipo de monitoramento, e a gente sabe que principalmente nas corretoras de criptoativos, que já tem um processo estruturado de cadastramento de clientes, de monitoramento de transações, ele chega a ser até bastante inferior do que acontece no sistema financeiro tradicional. Mas lá na origem, quando ainda não existia por uma boa parte do mercado uma preocupação tão grande quanto ao tema, isso foi sim um assunto importante. Então, dentro desses dois pontos, nasce um primeiro projeto de lei muito mais focado na exceção do que no tratamento das condutas fora do que era esperado com a criação das criptomoedas, por exemplo, pós-criação do Bitcoin, do que necessariamente para tratar a regra de como essa operação deveria acontecer. E esse projeto avançou, outros projetos surgiram ao longo do caminho, como o professor Marcelo explicou ontem, e culminou com a aprovação do marco legal em 2022, já com uma redação muito diferente da originalmente apresentada, e já vindo, então, para regular o que deveria ser a regra mínima, né? Quando aconteceram as discussões do projeto de lei, o 4401, que foi o último, né, apresentado, é a última versão, e a que foi convertida em lei, se discutiu muito se aquelas regras que estavam sendo criadas ali, elas representariam, de alguma certa forma, uma elevação tão grande de barra para o mercado, que impediria a entrada de novos concorrentes, ou geraria alguma proteção diferenciada para os concorrentes que já estavam no mercado. Eu tenho uma clara visão de que não é isso, pelo contrário, o que esse projeto de lei traz são as regras mínimas, é o básico que é necessário que uma empresa observe para operar no mercado de criptoativos. Então, de forma alguma, ela cria uma barreira de entrada, ou ela estabelece condições que são inexequíveis, ela estabelece qual é o mínimo para se atuar nesse mercado, para que exista segurança para todas as partes envolvidas e para que exista condições de se atrair mais investimentos para o Brasil para continuar o desenvolvimento do mercado cripto, que a gente diz aqui da criptoeconomia.
Então, nesse contexto, né, de evolução, de projeto que nasce para tratar a exceção, nasce para tratar de coibir condutas criminosas indevidas, até o ponto final, que é um projeto que estabelece as regras mínimas de atuação num determinado segmento, muito embora ele ainda dependa de regulamentação, foi um projeto muito celebrado pela maior parte do mercado, principalmente pelas exchanges de criptoativos, e aqui eu vou focar mais nelas, porque é a parte mais visível e que tem mais contato com o investidor na criptoeconomia. Foi bastante celebrado por quem atua já nesse mercado de um ponto de vista mais formal, com cumprimento de melhores práticas de mercado, porque isso significa para o mercado, para quem trabalha com criptoativos hoje, um reconhecimento importante de que se trata, sim, de uma atividade lícita, que tem benefícios claros para os investidores, para os participantes da criptoeconomia, e que agora vai ser tratada e supervisionada por uma autoridade pública, evitando, então, que aconteça a arbitragem regulatória que a gente via nesse mercado por parte de alguns participantes. Então, o primeiro ponto importante a comentar aqui do Marco Legal Cripto é que ele é um reconhecimento da legalidade das operações das VASPs, que são as prestadoras de serviços de ativos virtuais, e da criptoeconomia no país. Por isso, tão celebrado ao tempo da sua aprovação, ainda que não esteja em vigor e vá passar a vigorar só daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses não, né? Agora já estamos mais perto, daqui a 4 meses. Um outro ponto para destacar é que se trata de uma lei principiológica para a prestação de serviços de ativos virtuais e regulamentação das VASPs. Isso quer dizer que ela não traz um detalhamento de regras de operação, de critérios que tenham que ser observados pelas exchanges ou pelas outras VASPs do ecossistema cripto, mas ela traz diretrizes gerais que devem orientar tanto a criação de normas e procedimentos internos e da estrutura de operação das prestadoras de serviços de ativos virtuais, quanto são as diretrizes que vão orientar a criação das normas pelo poder público, quando houver a indicação da autoridade, e eu vou falar um pouquinho aqui no próximo slide sobre cada um desses princípios, né, ou dessas diretrizes para a prestação desses serviços. Um terceiro ponto, então, é essa dependência de regulamentação posterior e autorização para atuar como VASP. Esse é um ponto bastante importante, a gente vai ver mais adiante que ele tem ligação direta com recomendação do GAFI em relação a melhores práticas que os países devem adotar para a operação de criptoativos para empresas que operem com criptoativos. As VASPs, elas estão sujeitas, portanto, a partir da entrada em vigor dessa lei, ao cumprimento de uma legislação cripto brasileira. Esse é um outro aspecto bastante relevante. No Brasil, antes da aprovação do Marco Legal Cripto, a gente tinha uma norma que tratava de criptoativos no país, que é a Instrução Normativa 1888 da Receita Federal do ano de 2019. E o escopo dessa instrução normativa é tratar sobre o dever de reporte de operações envolvendo criptoativos que excedam R$35 mil no período de um mês, somadas excedam esse valor no período de um mês. E dentro dessa instrução normativa existia, então, um conceito de exchange, que quando se tratava de uma exchange brasileira, estabelecida, né, com sede CNPJ aqui no Brasil, ela tinha o dever, ela tem ainda, porque essa instrução continua em vigor, o dever de reportar operações envolvendo criptoativos acima de R$35 mil no mês para a Receita Federal. E quando não existe uma exchange constituída no Brasil com o CNPJ aqui,
esse dever de reporte, ele é do cliente, do investidor, do usuário, seja ele uma pessoa física ou jurídica. Então, ele que precisa fazer esse reporte para a Receita Federal quando realiza transações mensais acima desse valor. E o que gera essa diferença de regras quando a gente está falando de uma empresa nacional e de uma empresa estrangeira? Gera diferentes condições de atuação e de operação no mercado brasileiro, que em muitos casos expõem a um maior risco de práticas, por exemplo, de sonegação fiscal ou de evasão de divisas relacionada ao uso de criptoativos, porque não existe, então, uma entidade, uma empresa responsável de forma centralizada por esses reportes para a autoridade competente. E essa característica da norma brasileira gerou a construção de alguns modelos de operação que trabalham com essa possibilidade de não reporte, por não ter um CNPJ constituído, uma empresa constituída aqui no Brasil, mas atuar por meio de intermediários no país, que por não estarem inseridos no conceito da IN 1888 como uma exchange de criptoativos, não se vinculavam, como não se vinculam hoje ainda, a fazer esse reporte, e essa obrigação recai nesse consumidor investidor, que muitas das vezes nem tem a visão adequada de como fazer esse reporte ou a disciplina de fazer isso com a periodicidade adequada. Então, a gente abre um espaço para um modelo de operação que não é favorável ao acompanhamento das operações e à adequada tributação dessa prestação de serviços. Com o marco legal cripto, esse ambiente, né, de diferentes condições entre exchanges nacionais e estrangeiras tende a diminuir, porque ele cria regras que são mínimas, que devem ser observadas para quem vai oferecer serviços para clientes que estejam no Brasil, ainda que opere em outro país, e isso é um ponto que a gente vai tratar mais para frente, sobre os requisitos de autorização, mas do ponto de vista principiológico, o que se espera é que todas as VASPs que ofereçam seus serviços e prestem seus serviços para brasileiros, estejam elas aqui ou não, tenham que se sujeitar às mesmas regras. Isso cria um ambiente de mais isonomia, de previsibilidade e de melhores condições até para o mercado final, para esse consumidor investidor, com um modelo de operação que seja replicável e que deva ser observado por todas as prestadoras de serviços de ativos virtuais. E um terceiro ponto para destacar aqui em relação ao marco legal, e aqui eu estou tentando me ater àquilo que já não foi tratado pelo professor Marcelo, para não ser repetitiva em relação a isso, é o dever de reporte de operações suspeitas de LD, que é um outro aspecto super importante. De alguns anos para cá, acho que a partir de 2018, 2019, muitas exchanges de criptoativos buscaram voluntariamente a inscrição perante o COAF, que é o órgão do sistema financeiro responsável por avaliar operações que sejam suspeitas ou que possam representar alguma ameaça para o sistema financeiro. E esse reporte, esse registro perante o COAF para reportar operações suspeitas, tinha sido aceito pelo COAF, então a gente tinha muitas exchanges registradas para essa finalidade, o mercado Bitcoin era uma delas, e era possível, então, fazer reporte de operações suspeitas pelo SysCoaf, o mesmo sistema que todo o mercado financeiro usa para fazer esses reportes. Com a discussão do projeto cripto, essa possibilidade de reporte via SysCoaf foi rediscutida pelo COAF, e ele entendeu que, como ele não tinha estrutura naquele momento para receber novos pedidos de novas corretoras, ou de que quem já estava no mercado, mas não tinha ainda feito essa solicitação, que era melhor ele bloquear, né, cancelar o registro de todos, para garantir isonomia entre todos os participantes de mercado.
Isso significa que as exchanges que identificarem operações suspeitas de lavagem de dinheiro, por exemplo, elas não fazem mais um reporte sistêmico para o COAF. Esse reporte precisa ser feito por um outro canal, que é como se fosse um Fale Conosco, numa estrutura bem mais informal. E com a aprovação do Marco Legal Cripto e a inclusão da equiparação, né, das exchanges a instituições financeiras para a finalidade do dever de reporte, isso deve voltar a acontecer após a entrada em vigor da lei, e é uma prática bastante importante, né, esse reporte sistêmico para o COAF, para que a gente garanta a rigidez das operações nesse ecossistema cripto, e a gente, então, assegure que ele seja utilizado para finalidades que sejam lícitas e legítimas, e não seja utilizado, ou que a gente tenha um órgão público que possa coibir essa utilização para finalidades indevidas. Antes de passar para o próximo slide, eu vou só responder aqui o comentário, a pergunta do Valdir, de por que o Rio de Janeiro virou o endereço da criptoeconomia no país. Valdir, essa foi uma iniciativa do governo do Rio de Janeiro, de buscar atrair investimentos para a cidade do Rio de Janeiro, de empresas que atuam no ecossistema cripto, né? Então, existe a ideia de se formar um polo de empresas cripto no Rio para atrair essas atividades e essas operações para lá. Não teve nenhum outro propósito diferente disso, não há uma concentração dessas empresas lá, mas assim a ideia do governo de ter um incentivo diferenciado para que essas empresas possam se instalar fisicamente ali no Rio de Janeiro. Sobre, então, as diretrizes que devem reger as atividades das VASPs. São 7 diretrizes principais. A primeira delas é a livre iniciativa e a livre concorrência. São aspectos importantes já assegurados pela própria Constituição Federal, mas que agora passam a constar também do marco legal. Uma segunda diretriz é a necessidade de se adotar boas práticas de governança, ter transparência nas operações e ter uma abordagem baseada em riscos. E a partir daqui e até o 7º, a gente consegue enxergar uma semelhança muito grande em relação às condições que são necessárias para a operação de uma instituição de pagamento, por exemplo, de uma instituição financeira, enfim. O que faz todo sentido, porque por mais que a gente esteja tratando de ativos virtuais, eles têm, em muitos momentos, um contexto econômico, eles podem se prestar como meio de pagamento ou como meio de investimento. Então, para que exista segurança nesse ambiente, para que exista sustentabilidade das operações, é natural que isso siga as mesmas diretrizes que regem o sistema financeiro hoje. Então, é necessário a adoção de boas práticas de governança, assim entendidas como uma boa estrutura de compliance, de controles internos, de gestão de riscos, de auditoria, de segurança da informação, enfim, tudo aquilo que é necessário para garantir, como segunda linha de defesa e terceira, uma operação adequada, que exista transparência nas operações e uma abordagem baseada em riscos, e isso é um ponto bastante importante, principalmente quando a gente falar de PLD, porque é uma orientação de todos os bancos centrais ao redor do mundo, o GAFI, enfim, que o risco, que o cliente seja conhecido adequadamente, que o seu risco seja atribuído e que, a partir daí, as operações sejam tratadas de acordo com o risco que elas representam para o sistema financeiro, de acordo com o risco que elas podem representar para o mercado. Então, a abordagem é diferenciada a depender do risco. Também traz a necessidade de se observar a segurança da informação e a proteção de dados pessoais. E aqui, quando a gente fala em segurança da informação, principalmente no ambiente de operação com ativos virtuais, é uma questão de suma importância.
eu digo que aqui, por exemplo, no MB, é o assunto número 1, é a prioridade número 1, é segurança da informação, porque a gente não lida com ativos que sejam físicos, eu não tenho um armário para guardar os meus ativos, eles são guardados em ambiente digital, portanto, a segurança da informação, ela é uma prioridade, deve ser tratada assim nesse mercado. Traz também o dever de proteção e defesa de consumidores e usuários, e a gente tem um dispositivo específico no marco legal cripto, que diz sobre a aplicabilidade das disposições do Código de Defesa do Consumidor para as atividades das prestadoras de serviços de ativos virtuais. Traz a diretriz de que deve ser observada a solidez e eficiência das operações, então é importante, e isso se conecta depois com os requisitos que a gente vai ver que se espera que sejam aprovados em relação à autorização para operar. É preciso que exista um capital social mínimo que possa fazer frente a essas operações em caso de alguma eventualidade. É preciso manter operações eficientes, então esse serviço precisa estar em funcionamento, ter um controle adequado financeiro, para garantir a continuidade das operações e tudo mais que seja necessário para que isso aconteça. E, por fim, um aspecto super relevante que conecta com a origem do primeiro projeto de lei sobre VASPs, que é a prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo e proliferação de armas de destruição em massa, em alinhamento com os padrões internacionais. E a gente vai ver aqui mais adiante que quando a gente fala de alinhamento com os padrões internacionais, existem regras específicas, né, recomendações do GAFI, especificamente para o ambiente, para a criptoeconomia, para operações com criptoativos, e que a partir da edição do marco legal, a gente passa a atender, o Brasil passa a atender várias dessas recomendações, especialmente quando a gente tiver, de fato, a regulamentação do marco legal cripto. Falando um pouco agora sobre os requisitos atuais para uma operação, de uma exchange de criptoativos. Um primeiro ponto importante, que estava uma das versões do projeto de lei cripto, mas que num dado momento, ali na fase final de aprovação, foi o principal ponto de conflito e discussão para a votação do PL cripto pela Câmara, quando retornou do Senado, a regra de segregação de ativos. Essa regra, ela determina que uma prestadora de serviços de ativos virtuais deva separar os seus ativos dos ativos dos seus clientes. E parece algo bastante natural, desejável e normal, mas foi objeto de muitas discussões. Uma parte dos defensores da exclusão desse dispositivo do projeto de lei entendiam que ele podia, ele criava uma regra que não existia para parte do mercado, o que não é de todo verdade, porque é uma regra que existe para as instituições de pagamento, por exemplo, e que ele poderia prejudicar a prestação de alguns serviços, como, por exemplo, staking. E aí, sobre isso, eu vou me ater a fazer alguns comentários adicionais, embora não esteja no marco legal cripto, por ter sido ponto central de discussão e ser objeto já de um projeto de lei apresentado pós-aprovação do PL cripto para a inclusão do dever de segregação de ativos. Então, como funciona hoje, aí eu vou usar sempre de parâmetro a operação do MB. Como funciona hoje no mercado Bitcoin? Existe um controle individualizado e segregado dos ativos que são dos clientes em relação aos ativos que são da corretora. Então, esses ativos não se misturam. E o ativo que é do cliente, ele só é utilizado de acordo com a autorização desse cliente ou com a solicitação desse cliente. Nunca aplicado pela própria corretora, um ativo virtual, ele não é aplicado pela própria corretora sem autorização do cliente.
né? Isso por quê? Porque quando um cliente contrata comigo a aquisição de um Bitcoin, por exemplo, um serviço que o mercado Bitcoin presta também é a custódia desse ativo. O que significa custódia? Quando a gente fala de ativos virtuais. Esse ativo em si, o Bitcoin, ele fica onde? Na blockchain pública do Bitcoin. O que uma corretora de criptoativos guarda? A chave privada que me dá acesso a fazer movimentações daquele Bitcoin, então a registrar uma movimentação desse Bitcoin na blockchain. E se eu não quero movimentar, é essa chave privada que vai me dizer que aquele Bitcoin é o meu. Então, é isso que a corretora guarda para o seu cliente. Se eu guardo a chave daquele Bitcoin para aquele cliente, eu não posso pegar esse mesmo ativo e usar para mim, para uma outra finalidade que eu, como empresa, queira ou aplicar, por exemplo, né, não tem staking para Bitcoin, mas vamos pensar num Ethereum, que para Ethereum tem staking. Eu não posso pegar um Ethereum que um cliente deixou comigo para que eu guardasse para ele e eu mesma aplicar isso num staking, no protocolo do Ethereum, para gerar rendimentos para mim, porque aquela cripto é do cliente. No dia que ele quiser vir aqui e fazer qualquer movimentação, aquele ativo tem que estar disponível para ele. E eu tenho que ter aquela chave, com aquela chave ele tem que ser capaz de movimentar. Então, essa, na nossa visão, é uma segregação necessária, né? Então, existe um controle individualizado para que isso aconteça de fato e que para cada ativo que eu intermedie, né, essa operação no mercado, de fato, ele esteja guardado aqui. Parece óbvio, mas não é assim que boa parte do mercado opera, e esse dever de tratar os ativos de forma separada e só usar o ativo do cliente de acordo com a autorização dele, não constou do marco legal cripto. E é uma das principais razões pelas quais foi tão grande o prejuízo no final do ano passado, quando houve a quebra de uma das maiores corretoras do mundo, ela era a segunda maior do mundo na época, salvo engano, que foi a FTX. Era uma corretora que operava alavancada em outra empresa do grupo, e, portanto, quando houve uma corrida de saque de ativos nesta corretora, ela não tinha os ativos para entregar para os clientes. Por quê? Porque ela usava os ativos dos clientes para se alavancar em uma outra empresa, numa outra empresa do grupo. E isso gerou um prejuízo de bilhões e bilhões de dólares e a quebra da empresa, apuração de responsabilidades criminais, enfim, que hoje vem sendo discutida no mercado, e a reboque, N outras empresas que também custodiavam, usavam a estrutura dela para custodiar os seus ativos. Então, gerou um efeito em cadeia importante por não ter uma prática de segregação de ativos, né? Se houvesse, quando acontecesse essa corrida de saque, podia ser que, eventualmente, ela levasse 2, 3 dias para disponibilizar para todo mundo, por não manter tudo em ambiente de internet, em ter parte dos ativos guardado em ambiente offline para evitar hack, etc., mas ela seria capaz de devolver, né? Não conseguia devolver por não segregar os ativos. Então, isso é um ponto super importante, ficou de fora do marco legal, mas já é objeto de um projeto de lei para ser incluído no texto. E por que ele não atrapalha a prestação dos serviços pelas VASPs hoje, especialmente o serviço de staking, que foi tão usado como exemplo ali na época de algo que deixaria de acontecer. E que o professor Marcelo explicou um pouco ontem como é que ele funciona. Porque o staking, ele vai continuar acontecendo, basta a autorização do cliente para que os seus ativos virtuais sejam travados num determinado protocolo para ajudar na validação de transações e depois ser remunerado por isso. Então, não representa nenhuma inviabilidade, representa, sim, uma medida de segurança para o cliente, segurança para o investidor. Um segundo ponto, que é um requisito já para a operação de uma exchange, a melhor prática para a operação de uma exchange de criptoativos, e esse sim consta, né, do marco legal
quando ele traz ali as diretrizes gerais de proteção do consumidor, de se observar a solidez e rigidez das operações, de boas práticas de governança e uma abordagem baseada em risco. Para que isso aconteça, é necessário que existam processos de conheça seu cliente e conheça suas transações eficientes. Porque só se eu conheço o meu cliente, se eu sei quem ele é e se eu acompanho as transações que ele faz na minha prestadora de serviços de ativos virtuais, eu tenho condições de tratar de forma diferente, clientes com risco diferente e transações com características suspeitas ou com características diferentes. Então, nesse contexto, é importante, né, agora está previsto no marco legal cripto, mas é importante que a empresa tenha processos de conheça seu cliente, conheça suas transações, que é o Know Your Client, Know Your Transaction, que está aí no slide, bem estruturados e calibrados e atualizados, não são processos estanques, são processos que requerem atualização permanente. Terceiro ponto, que exista uma prática de prevenção à lavagem de dinheiro e de combate ao financiamento ao terrorismo. Eu mencionei aqui que os ativos virtuais, muitos deles têm um valor econômico intrínseco e são usados como moeda de pagamento, são usados como investimento. Então, nesse contexto, eles podem se prestar à lavagem de dinheiro ou ao financiamento ao terrorismo, assim como os ativos do mercado tradicional também podem. Portanto, a gente precisa conhecer e entender o mercado de criptoativos para estabelecer as regras que sejam mais adequadas para ele, para a prevenção à lavagem de dinheiro e combate ao financiamento do terrorismo. Quarto aspecto importante para a operação de uma exchange de criptoativos e que deve decorrer da aprovação do marco legal cripto e da alteração que ele fez, tanto na lei que trata dos crimes contra o sistema financeiro nacional, quanto na lei que trata do crime da lavagem de dinheiro, trazendo para as VASPs o dever de reporte de operações suspeitas, assim como já existe, né, para o mercado financeiro, para o mercado de capitais e outras empresas equiparadas, né, atividades equiparadas, que é um pouco do que eu comentei aqui, ele passa, né, ele volta a existir agora para o mercado de uma forma obrigatória e não mais voluntária como era antes, a partir da vigência do marco legal. E aí, a partir da vigência mesmo, né, porque pós-publicação da lei, aqui no mercado Bitcoin, por exemplo, a gente voltou ao COAF para solicitar a reinscrição da exchange de criptoativos no SysCoaf, e o COAF ainda mantém o mesmo posicionamento de impossibilidade nesse momento por não ter a previsão legal específica. Então, imaginamos que ele vai mudar de posicionamento a partir da entrada em vigor, só a partir da entrada em vigor da norma. E o quinto requisito, esse não alterado, só um minuto. Desculpa, exemplo do Marcelo, também estou aqui me recuperando de um resfriado. Um quinto requisito bastante importante, que eu já mencionei e expliquei aqui no começo, é o reporte de transações no âmbito da Instrução Normativa 1888 da Receita Federal, que traz, então, o dever de reporte de transações mensais acumuladas acima de R$35 mil para a Receita Federal pela exchange de criptoativos. Por que isso é um tema central? Né? De novo, se a gente está falando de procedimentos que evitem a lavagem de dinheiro, que combatam o financiamento do terrorismo, também é importante que a gente combata a evasão de divisas, que a gente combata a sonegação fiscal. E isso vem por meio da implementação e do reporte da IN 1888. Valdir, eu estou vendo sua pergunta aqui, se o mercado deve seguir as mesmas normas de instituições financeiras, inclusive do Banco Central. Eu vou falar disso em mais detalhe um pouco mais adiante, mas a gente imagina que sim. Tá? Imagina que eles sigam principalmente as normas de instituições de pagamento, que é o que mais se assemelha a essa operação das exchanges de criptoativos, mas eu explico isso em detalhe um pouco mais adiante.
Falando, então, agora um pouco sobre a sistemática de PLD e CFT, que é um tema central em relação à operação com ativos virtuais. Hoje, a gente tem 3 pilares que orientam a atuação das prestadoras de serviços de ativos virtuais em relação a esse tema. Um primeiro é a autorregulação feita pela ABCripto, que é a Associação Brasileira da Criptoeconomia. É um manual de boas práticas de PLD-CFT, que foi editado há 2 ou 3 anos, mais ou menos, e fortemente inspirado, muito parecido com a circular do Bacen 3978, que trata das práticas de PLD, e faz uma adequação, então, dessas diretrizes gerais do Bacen, e que também é bastante semelhante à Resolução 50 da CVM, traz essas práticas para esse manual de autorregulação, e é nesta associação que estão as primeiras VASPs do país. Né? Hoje é uma associação com 18 membros, e todos os associados, então, eles aderem a esse manual de boas práticas, inspirado na legislação do Bacen e da CVM em relação a esse tema. Um segundo pilar é a observância das recomendações do GAFI. O GAFI, ele é o Grupo de Ação Financeira Internacional, é uma entidade intergovernamental que já existe há cerca de 30 anos. Ela foi fundada por iniciativa dos países membros da OCDE e outros associados. Hoje ela conta, salvo engano, com 36 países, e o Brasil é um deles, para estabelecer padrões e promover o combate à lavagem de dinheiro, ao financiamento do terrorismo e qualquer outra ameaça à integridade do sistema financeiro internacional. As orientações, as recomendações do GAFI, elas são, portanto, implementadas gradualmente pelos países que aderiram, né, a essa entidade intergovernamental, e em diferentes estágios. Né? Quando a gente vai ver um pouco mais adiante que o GAFI tem recomendações específicas para prevenir lavagem de dinheiro com criptoativos, né, com ativos virtuais, e o Brasil passa, então, a implementar boa parte dessas recomendações a partir do marco legal e tende a implementar todas com a regulamentação da Lei Cripto. Para a gente falar um pouco mais aqui sobre prevenção à lavagem de dinheiro, eu vou passar alguns slides só para a gente uniformizar o entendimento quando falamos em lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, para entrar nas normas específicas em relação a isso. Então, lavagem de dinheiro, de acordo com a lei brasileira, a Lei 9613 de 98, é ocultar ou dissimular a natureza, a origem, a localização, a disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de uma infração penal. Aqui tem um aspecto super interessante, né, sobre a origem do tema, trazendo um aspecto mais leve em meio a um conteúdo tão denso e pesado, vou mencionar isso. O termo lavagem de dinheiro, ele surge nos Estados Unidos na época da Lei Seca, em que não se podia comprar e vender bebida, e aí surge a máfia, né, da época do Al Capone, para fazer, então, o tráfico desse produto para o país, né, de bebidas, e ele foi preso e pego um tempo depois, porque era evidente, se tornou evidente que a origem do dinheiro vinha de operações ilícitas. Então, o grupo começa a desenvolver várias práticas para limpar esse dinheiro e dissociar daquelas condutas ilícitas que deram origem, né, que levaram à prisão do Al Capone, e nesse contexto é cunhado esse termo lavar dinheiro, porque eles usavam uma operação com lavanderias para poder fazer o ingresso dos recursos no sistema financeiro tradicional, então vem daí o tema. E para a lavagem de dinheiro são necessárias 3 etapas. A primeira etapa é a colocação.
Na colocação, os valores eles são inseridos no sistema financeiro tradicional. A gente fala de duas principais práticas para essa colocação, né? As mais usadas são depósitos fracionados de pequenos valores em contas de terceiros, são os famosos laranjas, então abertura de várias contas e depósitos em dinheiro, tem até alguns detalhes curiosos disso, né, de uma prática de amassar o dinheiro para parecer que ele foi usado, que de fato ele circulou no comércio, depositar em pequenos valores. E por que em pequenos valores? Porque se as quantias são maiores, existe um dever de reporte das instituições financeiras, e se são quantias pequenas, não. Então, fazer esses depósitos fracionados em contas de laranja para que isso entre no sistema financeiro, ou criação de empresas que não têm a finalidade de dar lucro, mas tem sim a finalidade de reconhecer receitas, especialmente naquelas em que existe o ingresso em dinheiro, para que esse dinheiro proveniente de um ato que, na verdade, é ilícito e não da operação da empresa, seja, então, reconhecido por ela como receita e depositado nas instituições financeiras. Né, é muito comum, por exemplo, abrir uma lojinha pequena que claramente ela não dá resultado, ninguém entra lá, mas você vai ver, ela tem uma receita enorme, e muitas vezes está relacionado a isso, ela está recebendo essa receita ilícita, originada de atos ilícitos, para reconhecer como um faturamento dela, poder fazer o ingresso e o depósito no sistema financeiro. Então, são duas formas mais tradicionais de colocação no sistema tradicional. Essa fase é seguida de uma fase de ocultação, em que são realizadas operações sucessivas para aparentar licitude. Em inglês, essa fase chama layering, que é a criação de layers, de camadas, para tentar ocultar, então afastar essa operação, afastar esse dinheiro cada vez mais da origem ilícita que ele tem. Então, por exemplo, podem ser feitas várias transferências dessas contas de laranjas para outras contas, ou feitas transferências para outros países, ou essa empresa ter parte do seu capital adquirida por outra empresa, enfim, várias operações para aparentar uma pretensa licitude nesse ambiente. Um outro ponto que também é bastante falado e comentado é da questão de compra de obras de arte, por exemplo, ou compra de ações de empresas num dia por um valor alto e venda no mesmo dia com prejuízo, para que seja subsequentemente comprado por uma outra empresa por um valor maior. São alguns exemplos de medidas adotadas nessa fase de ocultação. E a terceira fase, que se confunde bastante com os estágios finais da ocultação, é a integração. É quando esse recurso, depois de ter passado por esse processo de ocultação, ele surge na economia formal de novo, tão afastado já da sua origem ilícita, que ele surge com uma aparência de licitude, né? Então, usando aquele exemplo da empresa que eu mencionei, a empresa é criada para operar principalmente em negócios que implicam recebimento em dinheiro, para facilitar, né, para não ter um vínculo ali com alguma outra origem que seja mais rastreável. Ela faz então, a introdução desse faturamento, pretenso faturamento no sistema financeiro. A partir dali, pode existir a venda de produtos para uma terceira, a venda, por exemplo, das cotas dessa empresa depois para uma terceira empresa, que vende para uma quarta empresa, que muitas das vezes a própria participação dessa empresa é detida pelo próprio praticante desse ato ilícito original, e quando ele adquire essa empresa, os recursos voltam para ele com uma aparência, então, de ilicitude. E aí, quando a gente chega na fase de integração, provavelmente esse dinheiro já está lavado e é muito difícil identificar que ele veio de uma operação ilícita. Então, é importante que existam medidas preventivas para prevenir, de fato, né, a lavagem de dinheiro,
nas fases de colocação e ocultação, e os procedimentos de PLD são destinados a essas duas etapas. Quando a gente fala em terrorismo, terrorismo, segundo a Lei 13.260 de 2016, no Brasil, ele é a prática por um ou mais indivíduos dos atos que constam aqui do parágrafo 1º, por razões de xenofobia, discriminação, preconceito de raça, cor, etnia e religião, quando eles são cometidos com a finalidade de provocar terror social ou generalizado e expõe a perigo pessoa, patrimônio, paz pública ou incolumidade pública. Então, são considerados atos de terrorismo. Usar ou ameaçar, usar, transportar, guardar, portar, trazer consigo explosivos, gases tóxicos, venenos, conteúdos biológicos, químicos, nucleares ou outros meios capazes de causar dano ou promover destruição em massa. Sabotar o funcionamento ou apoderar-se com violência, grave ameaça à pessoa ou servindo-se de mecanismos cibernéticos, do controle total ou parcial, ainda que temporário, de meio de comunicação ou de transporte, de portos, aeroportos, estações ferroviárias ou rodoviárias, hospitais, casas de saúde, escolas, estádios esportivos, instalações públicas ou locais onde funcionem serviços públicos essenciais, instalações de geração ou transmissão de energia, militares de exploração, refino e processamento de petróleo, e instituições bancárias e sua rede de atendimento, e aí, claro, atentar contra a vida ou a integridade física de pessoa. E a Lei 13.810 traz também o cumprimento, a necessidade do cumprimento de sanções impostas pelo Conselho de Segurança da ONU. Então, essas são as 3 principais leis relacionadas a esse processo e que trazem os conceitos importantes, tanto para a prevenção à lavagem de dinheiro, quanto para o combate ao financiamento do terrorismo. Para que a gente combata ou previna as condutas, é importante que a gente conheça e compreenda o conceito de cada uma delas. Sim, Valdir, a lavagem pressupõe a existência de um delito antecedente, de uma infração ilícita, de uma infração penal, desculpa. Sobre as recomendações do GAFI, então, um dos principais elementos, então, dos esforços do GAFI, desse grupo, são as recomendações a serem implementadas pelos países, que elas são incorporadas ao sistema nacional por meio de leis ou de resoluções, instruções e circulares, e a mais detalhada, mais conhecida, são as 40 recomendações, que elas são compiladas nas 40 recomendações, que foram publicadas pela primeira vez em 90, teve o escopo ampliado pós 11 de setembro para incluir o financiamento ao terrorismo, e a última revisão foi ali no ano de revisão das 40 recomendações, foi no ano de 2012. Então, elas estabelecem quais são as normas mínimas que os países signatários devem implementar de acordo com as suas circunstâncias específicas e com a estrutura constitucional do país, né? Então, cada país incorpora isso ao seu sistema normativo de acordo com a sua própria possibilidade constitucional. E existe uma recomendação do GAFI que eu gostaria de destacar, que se relaciona, desculpa, muito com o marco legal cripto, e que a gente vai passar por elas aqui, vocês vão reconhecer o que nós falamos aqui sobre a norma nessas recomendações. Então, é uma nota interpretativa da recomendação número 15, quando ela trata ali das prestadoras de serviços de ativos virtuais, então ela especifica o que ela entende como prestadora de serviços de ativos virtuais, e o conceito que foi usado pela legislação brasileira inspirado no conceito do GAFI, e sobre esse conceito, um parênteses sobre isso antes de entrar aqui nos deveres dos países de acordo com essa nota. O conceito que foi trazido pelo marco legal cripto, ele é diferente do conceito de criptoativo que consta da IN 1888 da Receita Federal,
e diferente também do conceito que consta do MiCA, que é o Marco Regulatório de Ativos Virtuais da Europa, que entra plenamente em vigor a partir de 24 e 25. Algumas obrigações têm vigência a partir de 24 e outras a partir de 2025, então, efetivamente, ele entra completamente em vigor a partir de 2025. E qual que é essa diferença essencial? São duas diferenças essenciais. Então, no conceito de ativos virtuais da lei brasileira, não consta a menção ao uso de criptografia, e é daí que vem o nome criptoativos, então usa tecnologias criptografadas. Esse conceito de criptografia está no MiCA, está na instrução da Receita, mas não está no marco legal cripto, e não menciona também o uso de sistemas de distribuição descentralizados, é o famoso DLT, para quem já acompanhou um pouco mais de perto esse tema, que é a grande diferença entre o ecossistema cripto, entre a criptoeconomia e os outros, né, e o sistema financeiro tradicional. Então, no que é essa rede descentralizada e centralizada, qual que é a diferença? Num sistema centralizado, você tem um órgão central, um banco central, que é o responsável pela governança do sistema, pelo estabelecimento das normas e pela supervisão da operação do sistema. Então, para que exista, por exemplo, uma fraude num sistema centralizado, deveria pressupor uma fraude no órgão responsável pelo controle desse sistema, para que a gente tenha alteração de divisas, por exemplo, ou de titularidade de recursos. Num sistema descentralizado, não existe um único órgão governamental que seja responsável pela operação de todo o sistema. O que existe é um grupo que recomenda, um grupo que é responsável pela execução de certas atividades e que requer consenso entre a maior parte do grupo para que uma operação seja aceita e reconhecida por ele ou não. Né? Então, essa é a principal diferença entre os dois sistemas. Um tem um único órgão que é responsável por centralizar e coordenar essas operações e supervisionar, e no outro é o grupo que, por consenso, e existe uma regra de consenso, que por isso que se diz que as transações são imutáveis, porque não se sabe onde essas partes estão, e elas são tantas e tão diversas, e precisam consentir no mesmo momento, que é inviável do ponto de vista prático que todas elas se combinem para fraudar aquele sistema, né? Por isso que esse mecanismo de consenso na descentralização funciona. Então, na descentralização, as regras são criadas por esse mecanismo de consenso e são alteradas por ele, as transações requerem consenso para serem modificadas. E esse conceito específico também não consta na nossa lei. Então, por mais que exista, por exemplo, um ativo virtual criado num ambiente centralizado, ele pode ser considerado para fins do marco legal cripto, e se a gente está falando da IN 1888 ou do MiCA, ele requer uma rede descentralizada para a sua operação, para ter aquela determinada característica. Então, é um fator diferencial importante aí entre os conceitos para a gente ter em mente. Mas o GAFI, como eu mencionei, que é o conceito que inspirou o marco legal cripto, ele não incorpora essa necessidade de criptografia, o uso de redes descentralizadas para caracterizar um ativo virtual. Então, ele é bem em linha com aquilo que está no marco legal cripto. Então, essa nota interpretativa da recomendação 15, ela diz que é dever dos países identificar, avaliar e entender os riscos de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo envolvendo as atividades de VASPs. Aplicar uma abordagem baseada no risco no tratamento das atividades de VASP para garantir a adoção das medidas de PLD-FT que sejam proporcionais aos riscos identificados. É a segunda diretriz que a gente falou do marco legal. Exigir que as VASPs identifiquem, avaliem e tomem medidas efetivas para mitigar o risco de lavagem de dinheiro.
esse daqui conecta tanto com a diretriz 2 quanto a diretriz 7, de boas práticas de governança e PLD, e ter as atividades estruturadas para PLD. Exigir que as VASPs sejam licenciadas ou registradas na jurisdição em que forem criadas. Também se conecta com o processo de autorização que foi instituído pelo Marco Legal Cripto. Tomar medidas jurídicas para identificar pessoas naturais ou jurídicas que realizem atividade de VASP sem a necessária licença ou registro, aplicando as sanções apropriadas. O Marco Legal Cripto determina que isso será de competência da autoridade que for indicada, do órgão ou entidade da administração pública federal, que foi indicado pelo Poder Executivo para se responsabilizar pelas atividades das exchanges. Diz também que é dever dos países garantir que as VASPs estejam sujeitas à regulamentação, supervisão e monitoramento de PLD, garantir que elas implementem efetivamente as recomendações do GAFI para mitigar os riscos de PLD, garantir que elas estejam sujeitas a sistemas eficazes de monitoramento e garantia de conformidade desses requisitos. Tudo isso deve vir na regulamentação posterior da lei, porque já é uma diretriz principal, e garantir que haja uma gama de medidas efetivas, criminais, civis ou administrativas, para lidar com as VASPs que não cumprirem com esses requisitos de PLD. E em relação a isso, o Marco Legal Cripto também determina que a aplicação do mesmo processo administrativo de sanção para instituições financeiras e de pagamento seja também aplicado para as VASPs. Então, quando a gente olha para o Marco Legal Cripto, aliado à posterior regulamentação, tende a atender integralmente essas recomendações da recomendação número 15 do GAFI para a operação de VASPs no país. Então, a gente passa, a partir da vigência dessa lei e posteriormente da regulamentação, a estar adequado a essa recomendação do GAFI. Tem aqui uma pergunta, Hanna, sobre a previsão de implementação de Travel Rule no Brasil. Sim, não vejo uma previsão específica, principalmente pensando no ambiente cripto, porque ele tem algumas características especiais que precisam ser levadas em consideração, por exemplo, quando a gente fala do uso de stablecoins, quando a gente fala das remessas internacionais usando cripto e que estão sujeitas a uma operação global e a um ambiente diferente. Hoje, por exemplo, você não consegue nem fazer um registro dessa operação no CISBA-100, porque ela não tem previsão específica. Mas entendo que isso será objeto de discussão, sim, inclusive para o ambiente cripto, mas não tenho previsibilidade de quando isso seria implementado ou quando seria discutido. Entendo que a gente está num momento anterior ainda, um estágio mais inicial. E aí, então, eu mencionei ali no começo que a gente tem 3 pilares importantes quando se fala de PLD no ecossistema cripto. Então, são os manuais são as autorregulações, né? Então, a gente tem, no caso de cripto, um manual de regulação para PLD da ABCripto. Mencionei a regulamentação, as recomendações do GAFI, e o terceiro pilar que eu mencionei é o programa de PLD. Né? Então, a gente tem um que é de caráter institucional, criado por uma associação, e, portanto, de adesão voluntária. Um segundo, que são recomendações de uma entidade intergovernamental implementadas e no Brasil, né, incorporadas no sistema brasileiro por meio de lei. E um terceiro, esse estabelecido exclusivamente por iniciativa hoje, né, pré-entrada em vigor do marco legal, por iniciativa de cada participante desse mercado, e aí podem existir variações mais substanciais entre a operação de uma e de outra empresa. Então, eu vou usar aqui, de novo, de parâmetro, o que é o programa de PLD-CFT do mercado Bitcoin, que está em linha com as melhores práticas de mercado, para tratar sobre o que é, né, esses programas que já existem, que não estão aguardando necessariamente a entrada em vigor da lei ou a regulamentação para passarem a existir. Então, o programa de PLD, ele é composto por 3 componentes essenciais.
O primeiro deles são os chamados QIs. Então, é Know Your Customer, Know Your Employee, Know Your Partner e Know Your Supplier. Conheça seu cliente, conheça seu empregado, conheça seus parceiros e conheça seus fornecedores. Nesse pilar, vou chamar assim, nessa etapa do processo, é onde acontece a verificação da identidade do cliente e a identificação dos beneficiários, quando a gente está falando de pessoas jurídicas. Requer, no caso, principalmente de parceiros e fornecedores e empregados, avaliação de integridade. Para clientes também é feita uma pesquisa em listas restritivas, então se um determinado cliente, por exemplo, ele está numa lista da um determinado cliente está numa lista restritiva, seja dos Estados Unidos, seja da Europa, seja numa lista brasileira, ou o país onde ele está numa lista restritiva da OFAC, por exemplo. Todas têm mais de 100 listas que são consultadas para determinar se é viável aceitar aquele cliente, ou, em sendo viável, se ele já entra sendo um cliente de alto risco, e falando da abordagem baseada em risco, a depender do risco atribuído para esse cliente, ele vai ter um tratamento diferenciado ao longo das operações dele com a empresa. Então, existe essa consulta, exemplo do que existe no mercado financeiro tradicional. Existe a classificação logo no momento do cadastramento, se esse cliente é ou não PEP, e se ele for PEP, ele vai ter um tratamento e um monitoramento diferenciado para as operações realizadas. Quando a gente fala de parceiros e fornecedores, é importante entender se existem ações criminais que possam afetar a reputação e a operação desses parceiros, fornecedores, em muitos casos até empregados e clientes, a depender de alertas para adoção de condutas relacionadas a isso e verificação da existência de mídias negativas. Uma segunda etapa é a etapa de análise. Então, o cliente, o fornecedor ou o empregado foi a empresa. Passa, então, para uma segunda etapa de análise, monitoramento e reporte. Então, em relação a esses clientes, existe um monitoramento e a análise das transações com base em regras internas que são desenvolvidas e melhoradas continuamente, e também com base em bases de dados e listas, etc., externas. Quando a gente fala dessas regras internas, são regras tanto sistêmicas quanto analíticas. Regras sistêmicas são, por exemplo, regras que você já consegue deixar cadastradas ali no sistema, regras simples. Então, se o cliente é PEP, eu vou monitorar cada operação que foi realizada por esse cliente, independente de ter um alerta diferenciado para ela ou não. Isso é uma possível regra sistêmica. Uma regra analítica são modelos estatísticos que analisam as operações e que são construídos com base na experiência da empresa. Exemplo, eu comentei aqui no começo da operação sobre as pirâmides financeiras, né? Elas têm um comportamento aprendido ao longo do tempo, um modus operandi de transferência entre carteiras, que já é possível identificar quando existe um monitoramento dessas transações e se identifica aquele modus operandi, é possível criar uma regra analítica para que avalie a sequência dessa transação e emita uma recomendação, e já identifique que aquilo pode ser uma pirâmide e derive isso para uma análise adicional para que possa se identificar se de fato se trata disso ou não, e em se tratando, para já coibir de pronto esse tipo de prática. Então, essas são regras implementadas também. É feito o reporte de operações suspeitas ao COAF, que eu mencionei antes sistêmico e agora fora de sistema, mas ele também pode ser feito, e adotados procedimentos de compliance em conformidade com as melhores práticas de mercado e com a autorregulação. E um terceiro suporte de um programa de PLD, um terceiro pilar, é a governança. Então, é preciso estabelecer políticas e procedimentos adequados que orientem a operação da empresa, não só para os seus próprios colaboradores,
mas também para os seus parceiros, para os seus fornecedores e para os seus clientes. É preciso fazer treinamento e conscientização, principalmente para os colaboradores em relação ao cumprimento das políticas e procedimentos, em relação àquilo que se espera deles na sua atuação na empresa. Existe um canal de denúncias operado por uma empresa independente para garantir, né, o anonimato, inclusive em relação à empresa, quando esse é o desejo do denunciante, e ter esse tratamento de forma mais, esse primeiro filtro, de forma independente, para que a empresa possa conhecer e avaliar essas denúncias. Existe uma operação de comitê de PLD e CFT para tratar os casos que sejam submetidos aí pelas linhas anteriores, tanto à frente de QI, quanto de análise, monitoramento e reporte de operações. Então, essa é uma estrutura de PLD e CFT para uma operação, para uma prestadora de serviços de criptoativos, em linha com as melhores práticas de mercado, ainda que não exista hoje, até a entrada em vigor do marco legal, né, passa a existir a partir de junho, quando ele entrar em vigor, a obrigação de se adotar essas medidas. Então, aqui, só um detalhamento adicional desse fluxo de análise e monitoramento. Então, existem regras de monitoramento, essas regras são submetidas para análise e investigação. Quando é identificado um risco de LD ou FT, de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, isso vai para deliberação, define-se qual é a medida que vai ser adotada, e isso é validado por um comitê de PLD-CFT, e também cabe a esse comitê definir se será feito, né, porque é o comitê que toma a decisão final de que existe, de fato, um indício de lavagem de dinheiro ou financiamento do terrorismo, e ele, adotando essa conclusão e definindo as ações que vão ser adotadas, faz o reporte dessa operação, pode determinar que isso também seja reportado ao COAF. Aqui, eu sei que está pequenininho, mas eu vou tentar explicar o que está aqui para dar uma ideia para vocês do que seja o QIT, que é um outro Q importante, que eu não dei este nome para ele, mas ele é o segundo pilar que eu coloquei ali, sobre análise e monitoramento de transações, é o Know Your Transaction. Esse é um ponto central e muito importante quando a gente fala de transações envolvendo ativos virtuais, porque existem ferramentas para monitoramento de todas as transações e para fazer o tracking, né, entender de onde vêm essas transações e para onde elas estão indo. E por mais que algumas blockchains tenham como requisito o anonimato, e acho que aqui vai ficar bem claro o porquê, ainda assim, em algum momento, essa transação digital, ela vai tocar ou as prestadoras de serviços de ativos virtuais ou o sistema financeiro tradicional. Então, acompanhando todo o fluxo dessas transações, a gente consegue entender, até com mais precisão do que num sistema tradicional, quem foi o responsável por uma determinada transação. Um exemplo, assim, que para mim é um dos mais marcantes, foi uma transação foi um hack, envolvendo bitcoins numa corretora de criptoativos que chamava Bitfinex em 2016. Então, houve um hack enorme de milhares e milhares de bitcoins naquela época, e esses bitcoins foram sendo guardados em algumas carteiras por pessoas que participaram desse hack. E um dos casais, teve um casal, né, envolvido nesse hack, e que foi preso em 2022. Por quê? Porque o rastro da criptomoeda nunca se apaga. Quando eles fizeram o hack, eles distribuíram em várias carteiras para tentar não chamar atenção para a quantidade de ativos, mas num determinado momento, 6 anos depois, eles foram fazer uma transação com uma carteira que tinha um volume expressivo ali de bitcoins, alguns milhares de bitcoins,
E esse processo que já vinha sendo acompanhado pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos, então, quando ele foi mexer naquela carteira que ele tinha uma quantidade importante, isso gerou um alerta. E eles foram pegos, porque a partir dessa carteira foram contratar um serviço em nuvem. Quando foi contratar o serviço em nuvem, se identificou quem era eles, é o momento que toca um mundo tradicional, um ambiente que tem um ponto centralizado, e eles foram pegos 6 anos depois, porque a gente está falando de transações que nunca se apagam e que continuam sendo rastreadas ao longo do tempo. Nesse exemplo aqui, de que o Haiti... Deixa eu só aproveitar para, antes de explicar o exemplo, passar pelas perguntas para elas não sumirem. Tem uma pergunta sobre se a carta circular do Bacen, né, a 4001, alterada, contendo situações suspeitas de lavagem e prevenção, de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento ao terrorismo em relação a criptomoedas. Imagino que sim, a partir da regulamentação. Não que várias situações que já estejam ali já não possam ser aplicadas a esse ambiente, podem também, né? Mas imagino que ela seja melhorada e aprimorada com outras situações. E depois, qual é o modelo de lucro das corretoras, vez que não deve ser misturado com os ativos. Existem vários modelos de operação, mas o principal deles, de quase todas as corretoras, é a cobrança de taxa para a realização de operações. Esse é o principal modelo. Como funciona na prática? Vocês veem que é uma transação com chance de ilícito, então permite a transação e emite um reporte para o COAF, ou pausa e não efetua a transação. Depende do momento em que isso é indicado e depende das características de cada operação. Se existe a identificação antes da infração, da transação ser realizada, é possível não permitir a realização e encerrar a conta e fazer o reporte ao COAF. Se ela já foi realizada, é possível fazer o bloqueio dos recursos que foram objetos dessa transferência e também fazer o reporte e fazer o encerramento da conta. O que é importante, que isso também deve agregar para o sistema a partir da aprovação do Marco Legal Cripto. Hoje, para o sistema financeiro tradicional, existe uma regra para o tratamento desses recursos que sejam bloqueados em relação a essas operações suspeitas, que muitas prestadoras de serviços de ativos virtuais replicam por analogia na sua operação, mas sem necessariamente ter a mesma segurança do ponto de vista legal, regulatório, para agir dessa maneira, mas entendendo que age de boa fé em proteção ao sistema como um todo. E a regulamentação posterior deve trazer mais segurança também para a adoção dessas medidas. Então, falando aqui desse processo de análise das transações, eu vou dar 2 exemplos. Um exemplo que vem direto por ferramenta de sistêmica, e a gente tem 2 empresas que são os principais players globais de monitoramento de transações, e, portanto, são os mais usados porque têm mais alertas já classificados na sua plataforma. Então, nesse caso aqui da ação, esse user ID que vocês estão vendo aí, que é um número gigante, isso é um endereço de carteira digital. Ela não tem um CPF, um nome, ou qualquer que seja o registro de um outro país. Ela recebe um número. Por isso que se diz que ela é anonimizada, porque ela não é identificada por dados pessoais. Em que momento que ela passa a ser passível de anonimização? Quando você tem uma carteira digital que ela é custodiada por alguma outra empresa. E essa empresa, se ela tiver um processo eficiente de identificação dos seus clientes, sabe fazer a atribuição de a quem corresponde aquela carteira específica, e nesse momento se torna identificável. Nesse caso aqui de análise de uma transação, houve um alerta severo de que aquela carteira para onde alguém estava tentando fazer uma transferência era uma carteira mapeada como de abuso infantil, material de abuso infantil. É uma das classificações de alerta. Então, quando é identificado que está sendo feita uma transferência, ou vindo uma transferência de uma carteira dessa natureza,
isso gera um alerta e gera o bloqueio dessa transação. Se ela foi, eventualmente, ela conseguiu ser autorizada, esse recurso é bloqueado. Se foi identificado antes, ela nem chega a ser realizada, mas é um tipo de alerta que enseja um tratamento imediato. Um outro exemplo de análise de caso de análise de transação. Então, por exemplo, um cliente recebeu bitcoins de um endereço que é classificado como scam. Então, é um endereço que é classificado como golpe, né? Então, por exemplo, é um endereço reconhecido por essa ferramenta, porque ela já recebeu essa informação de várias fontes diferentes, como alta probabilidade de se tratar de uma pirâmide financeira. Então, esse endereço, ele é isolado desse determinado cliente, ele é isolado na cadeia de transações, é como se fosse um grande mapa de transações, e aí se faz uma análise de quais são as exposições de recebimento desse endereço. Então, de quem que esse endereço está recebendo transações? Aí, isolando o endereço, nesse exemplo aqui, se verificou que ele recebe a maior parte das transações para a carteira dele, de carteiras que também estão classificadas como scam, como carteiras muito possivelmente de golpe. Aí você consegue olhar dentro dessas carteiras de scam, quais são esses endereços, de quem são esses endereços, de onde ele está recebendo. E nesse exemplo, se identificou que ele recebia principalmente várias transações vindo de algumas empresas informais, né, no caso, mas já conhecidas do mercado, que são classificadas também como empresas que fazem pirâmide financeira. Então, nesse caso, você consegue fazer uma análise e identificar que esse cliente possivelmente é parte de um esquema dessa natureza. E aí esse cliente pode ser bloqueado. Tá? Então, é um exemplo de como funciona esse monitoramento de transações, e por mais que aquela específica blockchain, por exemplo, a do Bitcoin, ela tem essa prerrogativa do anonimato. Por mais que ela seja anônima, porque o endereço é um conjunto de números e letras, à medida que você vai analisando e vendo todo o tracking daquelas transações, é possível chegar a determinadas identificações e tomar providências relacionadas a isso. Então, esse é o tópico. Eu vou até acelerar um pouco aqui para ter certeza que a gente vai cobrir a parte da regulamentação, mas esse é o tópico centro de como funciona prevenção à lavagem de dinheiro e como vai se dar atendimento, ou já se atende, isso vai ser aprimorado a partir dessa diretriz específica do marco legal. Em relação à proteção aos direitos dos consumidores, o que é importante para se proteger os direitos dos consumidores e atender essa diretriz específica do marco legal? Então, o primeiro, facultativo, mas altamente recomendável, segregação patrimonial. Os processos de QIs eficientes, como eu comentei aqui nos slides anteriores, que seja observado o direito a uma informação adequada. Então, esse direito deve existir tanto no momento da contratação, né, de serviços com essas prestadoras de serviços de ativos virtuais, em que sejam explicadas ali quais são as regras para a prestação daquele serviço, quem aquele consumidor ou cliente deve procurar em caso de alguma dúvida ou insatisfação, mas especificamente no caso da criptoeconomia, das prestadoras de serviços de ativos virtuais, por ser um segmento tão novo, é altamente recomendável que se faça, para além dos esforços de informação adequada para os clientes diretos, para os consumidores diretos, que haja também um esforço de educação do mercado, né, de educação dos consumidores de uma forma geral, dos reguladores, dos legisladores, dos demais participantes do sistema financeiro, de mercado de capitais, para que todos entendam como esse mercado opera e construam juntos, daqui para frente, o que vai ser esse caminho, né, quais vão ser as regras aplicáveis. Um outro princípio, que esse aqui é um dos princípios fundamentais para a proteção do seu direito como consumidor e investidor no ambiente cripto,
que é o Do Your Own Research, faça sua própria pesquisa. É um mercado novo, disruptivo, inovador, com muitas oportunidades muito boas, mas que também, por ter uma complexidade tecnológica associada a ele, existe, como em todo mercado existe, e mais ainda em um novo e que tem esse componente de complexidade tecnológica, muitas propostas e projetos no mercado que não são sérios, ou que têm um risco muito alto de não entregar o resultado que de boa fé se propõe a entregar. Então, principalmente quando a pessoa opera fora de um ambiente de prestadora de serviços de ativos virtuais, mas inclusive se dentro, que é mais relevante se estiver fora desse ambiente um pouco mais centralizado, pesquise, entenda quem é o protocolo, entenda qual é o projeto que ele apoia, razão pela qual ele emite uma determinada criptomoeda, por exemplo, entenda qual é a empresa com a qual você está transacionando, consulta o site, vê se existem as políticas ali divulgadas, vê se existe informação suficiente sobre os produtos, se você tenta contatar alguém, se existe de fato resposta. Faça suas próprias pesquisas para conseguir se prevenir contra fraudes, né? Inclusive, saber como se prevenir contra fraudes. A maioria das prestadoras de serviços de ativos virtuais hoje que atuam de uma forma organizada e formal, elas disponibilizam esse tipo de informação, têm medidas de segurança bastante eficientes, como duplo fator de autenticação, endereços específicos, só disponibilizar aplicativo em lojas oficiais, então é importante baixar de lojas oficiais para ter certeza que está baixando o aplicativo correto, enfim. Para a efetiva proteção dos direitos dos consumidores, essa é uma parte bastante importante de pesquisa. E uma outra regra de proteção aos direitos dos consumidores reforçada pelo Marco Legal Cripto é a regra de responsabilidade civil do CDC, que se aplica aqui, em especial o artigo 14, com as excludentes ali também do parágrafo 3º, inciso 2. Agora, indo para a etapa final, falando um pouco sobre o que esperar da regulamentação do Marco Legal Cripto. Então, alguns aspectos importantes ainda estarão sujeitos à regulamentação posterior. Um primeiro deles é a autoridade competente, né, que será um órgão ou entidade da administração pública federal a ser indicado pelo Poder Executivo. O que se espera e que se discute no mercado é que seja o Banco Central, pelo próprio envolvimento com a matéria, por todos os estudos que tem feito em torno do tema, mas também se discute uma competência residual para a CVM quando os ativos virtuais se caracterizarem como valores mobiliários. E aqui, nesse aspecto, o marco legal diz que ele não se aplica a ativos que representem valores mobiliários que continuam a ser regulados pela CVM. Então, ela possivelmente teria aqui uma competência residual em relação a isso, e que já é o entendimento que ela trouxe no parecer de orientação 40, que o professor Marcelo mencionou ontem na aula também, e segundo esse parecer, a CVM já considera como valores mobiliários ativos virtuais que representem certificados de recebíveis ou valores mobiliários que sejam tipificados ali no artigo 2º da Lei 6385, como, por exemplo, debêntures, ações, inclusive contratos de investimento coletivo. E é no que tange ao contrato de investimento coletivo que tende a exigir um esforço maior da CVM de análise individuais e de eventual regulamentação posterior. No próprio parecer 40, ela trata sobre a aplicação do Howey Test, inspirado, né, no modelo americano, mas adequado aqui para o Brasil, para definir se trata de um contrato de investimento coletivo ou não. E esse é o mesmo critério, a aplicação desse teste, conforme orientado pela CVM, é o mesmo critério que já é adotado hoje pelas tokenizadoras de ativos virtuais. E o que são as tokenizadoras? São as empresas que pegam um ativo virtual, um ativo físico,
transformam esse ativo físico em um ativo virtual, em um token. Né? É como, eu gosto muito de um conceito de um colega meu aqui, do Fabrício Tota, que ele fala que é como se a gente estivesse falando da cédula e do dinheiro. É como se esse ativo fosse o dinheiro e o token fosse a cédula. Ele é a representação digital daquele ativo. Então, para avaliar, né, hoje o que é considerado para avaliar se se trata de um contrato de investimento, ou seja, se se trata de valor mobiliário ou não. Então, primeiro se olha se se trata de um investimento, ou seja, se houve um aporte em dinheiro ou é um bem suscetível de avaliação econômica. Depois se analisa se ele é formalizado em um título ou um contrato, seja ele um smart contract ou um contrato físico, que resulta da relação entre o investidor e o ofertante, se há um caráter coletivo desse investimento, se existe uma expectativa de benefício econômico, né, na forma de participação, parceria, remuneração, ou em decorrência do sucesso da atividade, se para isso é necessário esforço do empreendedor ou terceiro, ou seja, se esse benefício econômico vai resultar preponderantemente da atuação de um terceiro que não o próprio investidor, e por fim, desculpe, se a oferta é pública, ou seja, se existe um esforço de captação de recursos junto à economia popular e não direcionado a determinados investidores que já são do conhecimento ali daquele ofertante. Então, feita essa análise, se atendidos os 6 requisitos, se entende que é um contrato de investimento coletivo. Se falta um desses 6 requisitos, se entende que não se trata de contrato de investimento coletivo e, portanto, não se trata de valor mobiliário. E isso ainda pende de decisão se essa situação vai ser regulada, então, pela CVM, né, se ela vai ter competência para regular, inclusive, aquilo que não seja valor mobiliário, e né, imaginamos que não, por força de lei, e se essa competência ficaria com o Bacen em relação a esses outros ativos financeiros não valor mobiliário, e é assim que a gente imagina que vai ser definido, né, competência para tratar de ativos financeiros com o Bacen e competência de valores mobiliários com a CVM. E o processo de autorização centralizado no Banco Central, mas essa expectativa do mercado é aquilo que a gente enxerga com base nas discussões que aconteceram, não sabemos ainda o que vai ser definido, não existe uma visibilidade em relação a isso. Outro ponto importante é do processo de autorização para funcionamento das VASPs e supervisão por esse órgão competente, que sujeitará as empresas ao processo administrativo sancionador, tanto na esfera do Bacen quanto da CVM, isso já está previsto no marco legal cripto, só precisa ser futuramente detalhado. Não vou passar pelo conceito de VASPs, porque ele foi super explorado ontem. Autorização para funcionamento de VASP, por procedimento a ser estabelecido pela autoridade competente. O que se imagina hoje no mercado? Que seja um processo similar a um processo de autorização de instituição de pagamento, até considerando que, eventualmente, esse órgão indicado seria o Bacen e considerando as diretrizes que estão previstas no marco regulatório. Mas, independentemente do órgão que venha a ser indicado, é o que parece fazer mais sentido um processo semelhante ao de instituição de pagamento, pelas próprias diretrizes que foram definidas. E aí, se observado esse processo, o que seria exigido? Reputação ilibada e capacidade técnica de administradores, controladores e detentores de participação qualificada, capacidade econômico-financeira dos controladores, mediante a utilização de recursos de origem lícita e capital e patrimônio líquidos que sejam mínimos suficientes para garantir a sustentabilidade do modelo de negócio, também em linha com a diretriz quando a gente fala de solidez e eficiência operacional, governança corporativa adequada, que também é uma das diretrizes previstas pelo Marco Legal Cripto, segurança cibernética, também prevista, e regras de reporte financeiro ajustadas a operações de VASPs, assim como existe as regras COSIF para as instituições de pagamento e instituições financeiras.
se imagina, o que se imagina também em relação a esse procedimento que seria desejável? Que seja um processo simplificado para autorizações subsequentes após a autorização para a atividade principal, sobretudo se essas VASPs, lá no começo da apresentação eu mencionei que as corretoras, né, as exchanges de criptoativos são a operação mais conhecida, mas que existe um ecossistema cripto com outras empresas para que ele possa acontecer de forma plena. Então, à medida que as empresas incorporem outras atividades na sua atuação, que elas possam ter um processo simplificado para essa autorização. O estabelecimento de regras de custódia, que devem considerar a especificidade dos registros em blockchain. Então, por exemplo, hoje, eu expliquei no começo, né, que o ativo em si, ele fica em blockchain, é ali onde ele está, e a custódia da chave privada, que permite a comprovação de titularidade e a movimentação desses ativos virtuais, ela pode ficar tanto em poder do próprio titular daquele ativo, quanto contratar um terceiro para que faça essa custódia. Né? No caso do mercado Bitcoin, por exemplo, a custódia é própria. É ele que guarda as chaves tanto próprias quanto dos clientes. E aí, nesse caso, uma das discussões que existe é se seria criada uma carteira virtual por cliente. E muito embora o ativo seja segregado, ele precisa de carteiras maiores para que o custo de movimentação entre carteiras não inviabilize a operação, porque os registros em blockchain têm um custo bastante alto, bastante diferenciado em relação a outras operações. É uma especificidade desse segmento que pode ser endereçada pelas regras de autorização para garantir a segurança necessária. Então, precisa ser considerado. E os requisitos para autorização, variando a depender da atividade que vai ser exercida por cada VASP. Aqui está CASP, porque é a linguagem do MiCA, mas seria VASP. Por exemplo, é diferente a operação de um custodiante da operação de troca de ativos virtuais, e é importante que essas diferenças sejam consideradas no momento de definição das regras. E aí, por fim, sobre o marco regulatório, o marco legal, ele trouxe também a equiparação das VASPs à instituição financeira para fins da lei que define os crimes contra o sistema financeiro nacional e da lei que dispõe sobre os crimes de lavagem de dinheiro, no que tange ao dever de identificar os clientes e manter registros e comunicar operações financeiras. E a gente espera o restabelecimento das comunicações sistêmicas a partir, então, da vigência do marco legal cripto, nesse caso, antes mesmo de regulamentação, né, porque pode decorrer direto da lei. Bom, era isso, gente, que eu gostaria de dividir com vocês. Muito obrigada, e fico à disposição aqui, deixei 15 minutinhos finais para entender se alguém gostaria de fazer alguma pergunta, comentário. Olá, Vanessa, olá a todos, vocês estão me ouvindo? Tudo bem? Eu estava aqui quietinha, ouvindo. Muito obrigada, Vanessa, eu queria te agradecer muito em nome de todos aqui da sala, em nome da ESA, como coordenadora do Núcleo de Direito Digital, dizer que é uma honra, a gente sabe quão disputada é a sua agenda, quantos convites você deve receber, e a gente quer te agradecer imensamente por você ter compartilhado seu conhecimento essa manhã com a gente. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, Juliana, sempre um prazer participar dos eventos que vocês organizam. Muito bacana. Então, só ver se alguém fez alguma pergunta aqui específica. É só elogios, como não podia ser diferente, né? Eu também fui respondendo as perguntas aqui ao longo da apresentação. Ó, voz mansa e tranquila, explicando um assunto ainda tão delicado. Lolita, como você é mulher, eu vou tomar a liberdade de falar. E a Vanessa, além de tudo isso, ela é mãe de 3, e eu tenho grande admiração, eu sempre falo isso para ela, grande admiração, porque ser essa executiva de sucesso e ainda ser mãe de 3 não é fácil. E ainda, como você disse, com essa voz mansa. Muito bacana, parabéns duplamente, Vanessa. Obrigada. Gente, eu vou me despedir, então, agradecendo a Vanessa Butala e desejando aí um restante de terça-feira.
e da semana para todos. Muito Obrigada, Vanessa. Tchau, obrigada. Tchau.